Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos a mais um estudo sobre gramática. Hoje a gente vai ver o que é a sintaxe, não é sintaxe, tá? É sintaxe, tá bom? A gente vai ver o que é o seguinte, a sintaxe é uma área da gramática que estuda a função entre a relação entre as palavras da oração. Tá? Por isso que quando você estuda, você faz análise sintática. Tá? É análise sintática que a gente faz. E aí a gente vai ver o que é isso. Sintaxe vem do latim, vem do grego e significa construção. Então a gente vai ver o que é a construção. Por isso que quando você faz análise sintática tem sujeito, predicado, verbo, diferente da morfologia, você faz por partes, tá? A gente vai ver os termos constituintes da oração, tá? O que constitui uma oração. Por isso que você faz análise sintática em frase ou oração, tá? O que são os termos constituintes? São os termos essenciais da oração, tá? Que a gente vai ver cada parte disso aqui. São os termos integrantes da oração e são os termos acessórios da oração. Hoje a gente vai ver, tá, os termos essenciais da oração. O que é essencial? Tá? O nome já indica que não existe oração sem esse termo. E quais são eles? Sujeito e predicado. Não tem oração. Toda vez que você vai fazer uma análise sintática, a primeira coisa que você faz na análise sintática é ver o sujeito e o predicado. E vamos ver o que é cada um, tá? Hoje a gente vai ficar com o sujeito. Sujeito é a pessoa responsável pela ação, ou seja, é o termo qual que declara ou anuncia algo, é quem faz a ação. Tá? Então, sujeito é aquele que faz a ação. E são 5 tipos de sujeito. É interessante que eu coloquei aqui, ó. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração só pode ser um idiota, que é o eleitor. Tá bom? Vamos lá. A classificação de sujeitos. São 5 tipos. O primeiro tipo é o sujeito simples, fácil. Lembra que quando a gente fala de sujeito, a gente está trabalhando aqui núcleo, tá? A gente está trabalhando núcleo do sujeito. Então, o sujeito simples é formado por um núcleo apenas, tá? Só um núcleo. E aí tem um exemplo. Henrique saiu com a namorada. Só tem quem saiu. Lembra que quando você faz para descobrir o sujeito, é sempre a pergunta assim, quem é que saiu com a namorada? Henrique. Como há apenas um núcleo, tá? Ele é sujeito simples, porque é apenas um núcleo que evidencia a oração. Então, sujeito simples, um núcleo só. Quem saiu com a namorada? Henrique está aqui. Só lembrando uma coisa, qualquer coisa pode ser sujeito, tá? Quando a gente fala de sujeito, não é porque é a pessoa. Qualquer coisa pode ser sujeito. Se eu falo assim, a casa caiu. Quem é que caiu? A casa. A casa é o sujeito, tá? Então, qualquer coisa pode ser o sujeito, tá bom? Eu falo assim, o cantar é bonito. Quem é que é bonito? O cantar. Aí você fala, mas cantar não é verbo? Nesse caso, ele passou a ser substantivo e ele é o sujeito da ação, tá bom? Continuando, a gente tem o outro sujeito, que é o sujeito composto, tá? O que acontece com o sujeito composto? 2 ou mais núcleos. Então tem aqui, Henrique e sua namorada saíram. Quem é que saíram? Henrique e sua namorada. Então a gente tem 2 núcleos, tá? E aí você tem o sujeito composto, porque é o Henrique e a namorada, tá? Não tem muito a ver com plural, tá? Porque às vezes você fala assim, eles saíram. Quem é que saiu? Eles. Mas eles é um núcleo só. Então seria sujeito simples, tá bom? Mesmo que o verbo esteja no plural. Aqui a gente está falando de 2, ó. Núcleo 1, núcleo 2. Como é que eu vou saber se é sujeito composto? Vai vir a conjunção e ou vírgula, tá? Henrique, vírgula, sua namorada e a irmã dela saíram. Então você tem 3 sujeitos, 3 núcleos, então sujeito composto, tá bom? Continuando com o sujeito, a gente tem o sujeito oculto, que ele também pode ser chamado de sujeito elíptico, sujeito desinencial, sujeito implícito, tá? Qual é a característica desse sujeito? Ele está na oração, não aparece, mas a gente sabe quem é. Então está na oração, não aparece e eu sei quem é. Então tem, ó, falamos de você
para os amigos. Quem falou de você? Nós. Eu sei quem falou. Nós falamos. Então eu estou no meio. Pelo menos um eu conheço. Tá? Tem outra forma também, eu. Então, falei de você. Quem falou? Eu falei de você. Sujeito oculto. Fale para alguém de você. Quem? Você fale para alguém. Tudo bem que fica meio redundante, mas só para entender melhor. Você. O você, porque você é um pronome que a gente usa quando a gente está perto da pessoa, está próximo. Então precisa, tá? Aí é sujeito oculto. Outra forma, você tem a primeira oração, os garotos jogaram bola. Na segunda, mas não ganharam. Quem não ganhou? Os garotos. Então a gente tem aqui, na segunda oração, sujeito oculto, porque na primeira oração eu tenho declarado sujeito. Tá? Então sujeito oculto na segunda oração, porque na primeira oração eu tenho declarado, que são os garotos. Tá bom? Continuando, a gente tem o sujeito indeterminado. Qual a diferença do sujeito indeterminado, que algumas pessoas confundem, para o sujeito oculto? É o seguinte, o sujeito determinado está na oração, mas eu não consigo saber quem fez a ação. Tá? Então, ó, falaram de vocês. Quem falou? Não sei. Duas formas, tem duas maneiras de usar o sujeito determinado. Ou eu realmente não sei, ou eu não quero dizer quem. Fala assim, ó, falaram de você. Quem falou? Sei, não conheço, de repente eu sei, eu estava lá, estava ouvindo e estava falando também. Tá? Mas eu falo, ó, falaram de você. Mas eu não sei quem é, ou eu não quero dizer quem é. Então é sujeito indeterminado, não sabe quem é. Alguém falou, tá? Continuando aqui, a gente tem a oração sem sujeito. A oração sem sujeito, como diz mesmo, não existe. Sujeito inexistente. Tá? E elas são apresentadas quando aparecem alguns verbos, tá? Que são os verbos impessoais. O primeiro aqui, ó, verbo que indica fenômeno da natureza. Choveu muito ontem. Então choveu, trovejou, relampeou, garoou, tá? Quando tem o fenômeno da natureza, são orações sem sujeito, porque não tem quem faça ação. Você vai dizer, a chuva choveu, o relâmpago relampeou, não dá, tá? Então, fenômeno da natureza não tem sujeito. Outra forma que aparece o sujeito pode ser no verbo haver com sentido do verbo existir. Então, ó, há tantas rosas no jardim, quer dizer, existem tantas rosas no jardim. Se você usar o verbo existir, aí existem, tá? Mas, ó, há tantas rosas no jardim, tá? O verbo haver, ele é um verbo impessoal, então é oração sem sujeito. Quando você ouvir falar de verbo impessoal, é oração sem sujeito. Tá? O outro é o verbo haver com sentido do verbo ter. Então, há dias que não a vejo, não é dias, tá? Há dias que não a vejo. Como está sentido do verbo ter, tem dias que não a vejo, então é oração sem sujeito. Tá? A outra forma que ele aparece é o verbo fazer com referência a tempo. Faz 3 dias que chegamos. O verbo fazer, quando ele está indicando tempo, ele sempre é usado na terceira pessoa do singular. Não se usa fazem. Fazem 2 anos, tá? Que não vejo. Não é fazem, é faz. Faz 3 dias, faz 3 anos, faz 15 anos, faz 50 anos. O verbo fazer, sempre em referência ao tempo passado, fica no singular, tá? E a oração sem sujeito, ele é um verbo impessoal, tá? Outra coisa do verbo haver, que eu lembrei agora, que é o seguinte, quando você está falando do verbo haver, às vezes, quando é tempo passado, ele está no singular, tá? Então, assim, há 3 anos atrás, não se usa. Se você usou o verbo haver, então é há 3 anos. Você não fala há 3 anos atrás. Isso é um erro gramatical que a gente vê, às vezes até a gente comete direto, tá? Há 3 anos atrás que eu encontrei, há 3 anos atrás. Não, o verbo haver já indica que já é um tempo passado. Então não precisa falar há 3 anos atrás. O que eu posso falar, assim, 3 anos atrás, tá? Mas nunca usar o verbo haver com o há,
com o atrás, tá? Com essa indicação, tá bom? Continuando aqui, o verbo ser com referência a tempo passado. Então, ó, era, não se usa eram, mas era 22 de julho de 2019. Quem que era 22 de julho? Não dá para saber, tá? Não dá para saber o que era, tá bom? E o verbo ter com referência a tempo passado também. Tem muitos dias até lá. Tem muitos dias. Tá? Quando está referência a tempo passado, não, ele é oração sem sujeito porque é o verbo impessoal. Então lembra, oração sem sujeito é porque é verbo impessoal. Verbo impessoal significa que não tem sujeito. Tá? E por último, o verbo estar com referência a clima. Está muito quente hoje. Quem está muito quente hoje? Não dá para saber quem fez a ação, não tem quem faz a ação. Tá? Então também é uma oração sem sujeito. Beleza? Então recordando, a gente viu uma parte dos termos essenciais da oração, que é o sujeito. Tá? E os sujeitos são 5 classificações: sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Tá? Sujeito, toda vez que você faz análise sintática, a primeira coisa é o sujeito. Tem gente que fala assim, mas oração sem sujeito, como é que eu vou classificar a oração sem sujeito? Né, se não tem sujeito? Não tem. Os estudiosos até agora decidiram que tem que ficar aí porque indica que não tem sujeito, mas se não tem sujeito, como é que está na... É uma confusão que faz, como é que está na classificação. Não tem sujeito, só para a gente saber. Tudo bem? Então são 5, sujeito simples, oculto, composto, indeterminado e oração sem sujeito. É a primeira coisa que a gente vê quando faz análise sintática, tá bom? Então, ó, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe, tá? Até a próxima. Beijo do gordo para vocês.